A paz de Deus com todos. Hoje eu vim aqui dar o meu testemunho e eu espero muito que a obra que Deus fez na minha vida seja também motivação para quem está precisando, assim como eu precisei há um tempo atrás, dessa direção para buscar o Senhor, para ter forças. Eu espero que você tenha forças para buscar o Senhor, porque o Senhor é o único caminho, a única verdade e a vida, sabe? Então, Jesus é a chave da nossa salvação, é a chave do reino dos céus. Se você quer entrar no reino dos céus, busque Jesus, tenha um relacionamento com Ele, sincero e puro, de todo o seu coração, porque Ele é seu amigo, Ele é seu pastor, Ele é seu amor, Ele é seu conselheiro, Ele é tudo. Tudo que nós precisamos encontramos em Jesus Cristo, né? Então, assim, o que aconteceu? Eu era perdida, sabe, homossexual, desde criança, homossexual, lésbica, né? Vivia por aí, experimentei todo tipo de porqueira, de droga, sabe, que existia. Usei por um tempo algumas coisas e me afundei e aquilo, cada vez que eu me afundava, eu entrava num mar obscuro, um poço sem saída, muito escuro e uma lama cada vez mais funda, sabe? E lá no fundo eu ainda tinha um temor a Deus, porque a minha primeira infância eu conhecia a palavra de Deus, porque minha mãe é evangélica, então ela levava a gente para a igreja. Então lá no fundo eu tinha um pouco do conhecimento sobre Deus, sobre a palavra, sobre o que era certo, o que era errado, né? Eu fazia aquilo, mas eu sempre tinha um temor lá no fundo, assim, do que eu estava fazendo era errado, mas eu não tinha força para sair daquilo, sabe, assim, para mudar de vida, né? E aí eu sempre me afundando cada vez mais e começava um relacionamento com a mulher. Quando terminava, me afundava, dava mais uns 10 passos pro fundo. Quando eu achava que não tinha mais como ir no fundo, ia mais, até que um dia acabou. A minha vida perdeu sentido, de verdade, eu não conseguia mais pensar por que eu existia. A única pergunta que eu fazia era essa: por que eu existo? Não tem cabimento, minha existência é uma vergonha para todo mundo, para minha família. Eu sofro, eu sinto uma dor, eu sinto um vazio que não é meu, que eu não sei de onde vem, sabe? Eu não sabia por que doía tanto dentro de mim daquela forma. E era uma dor que nunca passava. No dia que eu estava feliz, eu realizava algum sonho, algum objetivo, que era para eu estar feliz, aquilo dentro de mim era como se eu não merecesse aquilo. Eu ficava mais triste. Um momento que, para as pessoas, era o tempo todo sorrindo e levantando o astral de todo mundo à minha volta, deixando todo mundo sorrindo, feliz, mas só eu e Deus sabia o que eu sentia dentro de mim. Tanto que, num desespero, eu tirei a minha vida. Deus deu de volta, falou: não, ainda não, né? Ainda tenho planos para você. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso, porque naquela época eu me revoltei com Deus. Eu falei: o Senhor é mau, Deus é mau, porque não me deixa viver, não me deixa morrer, não me dá sentido para viver, sabe? Eu quero morrer, eu não posso, eu não tenho a liberdade de escolher o que eu quero da minha vida. Enfim, aí de tanto andar afastado da minha família, longe, vivia longe. Quanto mais longe eu tivesse, melhor pra mim, porque ninguém ia ficar sabendo da minha vida, ninguém ficava sabendo do que estava acontecendo, só o que eu contava. Então pra mim tava tudo certo, sabe? Numa dessas, Deus me arrancou de onde eu tava. Deus me arrancou, arrancou mesmo, literalmente. Me deu assim, de repente, uma doença que eu fui 2 vezes ruim pro hospital e não tinha nada, nada. Fazia todo tipo de exame e não era nada. E até que eu falei: eu vou embora. Me deu um sentimento dentro do meu coração: vou pra casa, vou pra casa. E larguei tudo, larguei emprego, larguei tudo o que eu tava fazendo ali. E fui embora, vim embora pra casa dos meus pais. Não penso que não, eu cheguei aqui sem rumo, sem beira nem beira. E falei: vou tirar um mês de férias. Tinha um pouquinho de dinheiro guardado, eu falei: vou conseguir ficar um mês aí pra pensar o que eu vou fazer da minha vida. Eu preciso achar alguma coisa, algum sentido. Não faz sentido existir dessa maneira, eu não tô, sabe? Tava quebrada, o relacionamento tinha acabado, eu tinha uns 2 anos e eu ainda naquele sofrimento. 2 anos tentando levantar, tentando compreender a minha vida, compreender a minha existência, e eu não conseguia. Era desesperador, era sufocante. Minha cabeça era muito, muito barulhenta. Pensamentos, sei lá, loucos, ao mesmo tempo pensamentos malignos. Eu não tinha paz. Nem um minuto de paz. Eu, em silêncio, ainda estava barulhento. Para mim, eu gostava sempre de estar quieta num canto, num quarto escuro, porque ali era o silêncio do mundo, mas o meu silêncio de dentro, ele era muito, muito, muito barulhento. Então, até no silêncio, o grito era alto, sabe?
E aí numa dessas eu buscando e sem saber por onde começar, por onde fiquei esse um mês de férias. E aí acabou que eu vim parar aqui no Porto Alegre, assim, por Deus mesmo, porque eu ia para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Eu trabalho com barbearia. Eu tinha uma barbearia móvel, eu ia para outro lugar, totalmente o contrário da direção daqui. E aí Deus colocou no meu coração. Hoje eu sei que foi Deus, né? No momento, naquele tempo eu pensei, deu aquele sentimento. Vou para tal lugar, vou. E vim fazer um teste aqui em Porto Alegre do Norte. Quando cheguei aqui, eu decidi no meio do caminho, falei, não, eu não vou mais trabalhar assim avulso, quero quietar, quero ter um lugar para ter paz, trabalhar, ou cumprir o horário, ir embora. E aí eu falei, já sei, eu vou procurar uma barbearia que tá precisando de um barbeiro e vou trabalhar ali, de empregado para alguém, né, na comissão. E aí foi o que eu fiz. Cheguei aqui, aí encontrei, no mesmo dia, eu fui em outra barbearia, você vê como é coisa de Deus, né? Deus trabalha nos mínimos detalhes. Eu fui em outra barbearia e lá eu perguntei se eles estavam precisando de barbeiro e o dono não estava lá na hora. E o rapazinho falou assim, não, você tem que falar com ele, o número dele tá lá fora, lá na placa, né? Lá da frente, né? E no tempo que eu saí, falei, agradeci e tal, fui sair pra anotar o número dele, que tava lá na fachada lá fora, veio um rapazinho que tava lá dentro e eu nem reparei naquele rapaz lá dentro e ele veio atrás de mim, quase correndo. Ei, moça, você tá procurando uma barbearia pra você trabalhar? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, não, eu tenho um amigo que tá precisando, eu vou te passar o contato dele, você fala com ele. Eu falei, tá bom. E aí eu passei mensagem, né? Ele passou o número, eu passei mensagem pra esse rapaz, pro Juninho, um cara, servo de Deus, graças a Deus, né? Falou de Deus pra mim, né? Plantou a semente do evangelho no meu coração. Glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? E então eu vim parar aqui na barbearia dele, a gente começou a conversar, e meia hora de conversa que nós estava tendo, né? Normal, numa entrevista de emprego, eu me apresentando, falando do meu trabalho e tal, o assunto mudou para Deus. Começamos a falar de Deus. Ele me contou um pouco do testemunho da vida dele, me contou um pouco de como funcionava a congregação. E eu estava um pouco contrariada com igrejas, porque, né, pregava, eu tinha ido em uma igreja uns meses atrás e buscava Deus, eu estava arrebentada por dentro, o que eu queria ouvir era a voz de Deus falando comigo, né, não sei, eu queria um abraço de alma. E o que foi oferecido naquela outra igreja foi um milagre financeiro, e aquilo, né, não atingiu o objetivo do que eu tinha ido buscar lá naquela igreja. Então, eu conversando com ele, ele falando e começou a falar sobre a parte da caridade, sabe, lá da congregação, de como que é feito, os mutirões, que lá ninguém ganha salário, e aquilo começou a me interessar. E eu falei, olha, eu gostei, é um negócio que lá não tem pastor, não tem isso, é tudo na revelação de Deus, lá a gente é na palavra, e ele fala, quanto mais ele falava, mais eu, meu Deus, lá é a revelação de Deus. Eu falei, pensei dentro do meu coração, nem falei isso pra ele, falei, é um lugar onde Deus vai falar comigo, eu preciso falar com Deus. Se Deus existe, Ele vai falar comigo, porque eu preciso demais falar com esse Deus, porque eu preciso entender por que Ele me criou, por que Ele me colocou aqui nessa terra, por que eu não posso ir embora, o que eu tenho que fazer, eu preciso, só Deus pode me ajudar. E aí eu falei pra ele assim, olha, eu quero ir nessa igreja. E aí nós fomos, né, aí na quarta, ele falou, não, beleza, se quiser ir e tal. Não, vamos sim, que dia que é? Ah, tem quarta, sábado, domingo. Eu falei, então na quarta, eu quero ir. E aí, na quarta-feira, ele chegou na igreja e passou a localização. Eu acho que ele nem acreditava que eu ia, sabe? Gente, eu lésbica, vestida de homem, eu era toda travestida. Eu queria ser homem, sabe? Assim, cabelo raspado, igual de homem, corte de homem. Então, meu Deus, não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, né? Graças a Deus, Deus me deu renovo, né? E aí, eu fui pra igreja. Só que eu cheguei lá, que choque. Porque eu nunca tinha entrado na congregação. Eu já tinha ido em muitas igrejas, né? Muitas religiões, mas nunca tinha entrado, eu nem sabia que existia uma igreja do véu, que usava-se véu e nada disso, eu não sabia nada dessa igreja. E aí, quando eu entrei, foi um choque, porque estava tudo separado, homem de um lado, mulher do outro, aquelas mulheres com aqueles cabelos lindos, enormes, aqueles vestidão, sabe, bonito, um véu branquinho na cabeça, e eu, uma mulher vestida de homem, cabelo raspado nas laterais. Eu me senti tão envergonhada, mas eu tava tão assim com o coração doendo, tanto com a minha alma doendo, tanto que eu falei, já tô aqui, eu vou entrar, vamos ver se esse Deus fala comigo. Se ele falar comigo, meu pensamento era só isso, se ele falar comigo, eu vou ser um vaso na mão dele. Eu quero que ele me transforme num vaso, que ele me usa. Se Deus existe, hoje ele fala comigo. E esse era o meu pensamento, quando eu entrei dentro daquela igreja. Passou os hinos, achei muito lindo, porque eu amo música, sempre gostei muito, muito da música. E aí orquestra, lindo, lindo, todo mundo cantando junto, sabe? Foi muito bonito, assim, os primeiros hinos. Aí teve a oração, aí na hora da palavra, o Senhor mandou a palavra, a revelação que veio do céu.
Olha o título da palavra. O vaso na mão do oleiro. E eu já, opa, né? Eita, será? Falei, coincidência, né? Eu era muito incrédula. E aí eu saí, fui embora. Passou aí no sábado, eu fui de novo, deu vontade de ir de novo. E sempre a palavra vinha, o que eu conversava com Deus. Eu não sabia que aquela conversa era uma oração, né? Hoje eu tenho noção. Mas eu não sabia que aquilo já era uma oração. E eu falava com Deus, os meus anseios, pedia para Deus, Senhor, me transforma se for da sua vontade, Senhor. Eu tô aqui, eu quero saber para que eu existo, eu quero fazer sentido, meu Deus. Dá um sentido para minha vida, me transforma, Deus bendito. Eu não aguento mais, eu tô cansada, sabe? Era o que eu falava para Deus nas minhas orações. Ô Senhor, me ajuda. Ninguém mais pode me ajudar. Se ainda tem jeito para mim, Deus, me ajuda. Porque eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Dói demais, eu não sei onde é essa dor, eu não sei como tratar ela. Me ajuda, eu não aguento mais. E aí, eu fui pra igreja no sábado, aí passou o final de semana, eu fui pra casa, mas estava tudo normal, continuei, tinha um vício de cigarro, continuei fumando. Ia pra igreja, mas não tava fundo, tava ainda muito no raso, sabe? Assim, Deus falava, mas a carne tava muito, muito forte, querendo tomar a situação, e o espírito gritava, mas a alma sufocava o grito. Sabe? A carne muito, muito forte. E aí eu fui na quarta-feira de novo, fui 3 vezes, quarta, sábado, quarta de novo, da outra semana. E tá, aí trabalhando aqui, conversava com o Juninho, aqui com o irmão Juninho, e durante o dia, e de noite o Senhor falava tudo que a gente tinha conversado, Deus dava na palavra. Meu Deus, né? Será que Deus está falando comigo? Será? Mas eu ainda não consegui, assim, crer, de fato, né? Ainda estava muito, muito resistente. E aí, no sábado, ia ter batismo. E aí ele me convidou, acho que foi na quinta ou foi na sexta-feira, ele me convidou. Ele falou assim, sábado vai ter batismo lá na igreja, se você quiser ir, pra você conhecer, é sem compromisso, viu? Tô te chamando pra você batizar não, tô te chamando pra você ir pra igreja lá e ver, pra você assistir, né? É muito bonito. Eu falei, eu vou ver se eu vou, mas eu tava decidida que eu não ia mais nessa igreja. Porque assim, não condizia muito com a minha realidade, não era, né? E aí, dentro do meu coração, eu comecei a entrar em aflição. Eu falava, não vou mais. Aí já vinha aquele sentimento, eu quieta, sabe? Eu quieta, sozinha, pensando. Falava, eu vou sim, o que é mais um dia? Eu vou mais uma vez pra ver. E aí, não vou, isso não é pra mim, esse lugar não é pra mim, lá é muito... Não tem condições de eu ficar lá do jeito que eu sou, é muita, sabe? É errado. Aí, ao mesmo tempo, ficava aquela luta, aquela guerra o tempo todo. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou por isso, não, mas eu vou mais uma vez e tal. Até que chegou no sábado, em cima da hora, eu decidi ir. E aí, eu fui. E cheguei lá, e antes de chegar, no caminho, no volante do carro, só estava eu dentro do carro. E Deus, né? Claro. Hoje eu sei que Ele sempre esteve comigo em todos os lugares, todos os momentos. E eu disse bem assim, Senhor, o Senhor me perdoa. Mas é a última vez que eu vou nessa igreja, eu não vou mais. Eu não dou conta mais de ir, porque não tem lógica uma pessoa do meu jeito, vestida desse jeito, com essas roupas, naquela igreja. Eu tô sendo hipócrita de ir lá. Eu sou hipócrita de estar lá. É hipocrisia da minha parte. Do jeito que eu sou, tá naquele lugar não é lugar pra mim. Eu não vou mais. O Senhor me perdoa, é a última vez que eu vou lá. E aí, fui. Beleza, cheguei lá, tal. Quando foi aí passou o culto, os hinos, aí foi anunciado que ia ter o batismo, que tinha um irmão que tinha pedido pra ser batizado. E aí lá é assim, né? Alguém pede o batismo, um irmão que tá com vontade de batizar pede o batismo, e ele é certo que vai batizar. Agora, os demais é na hora, a revelação de Deus. Deus chamou, se você quiser, você batiza. Não tem essa de estudar, esperar o próximo. Não, é na hora ali, na revelação do céu, né? Deus chamou, vai. Deus está te chamando, não é o homem que te chama, é Deus. E aí, quando ele foi para descer nas águas, antes, ele estava dando a palavra, ministrando a palavra, e ele falou lá no púlpito, agora, o homem vai se retirar para dar espaço para Deus usar o servo dele. E aí ele começou a falar, ainda hoje, tu falaste comigo, e eu te digo, vem do jeito que você tá, porque eu vou te dar o renovo, eu vou te dar nova família, eu vou te dar novos amigos, e eu vou te dar novas vestes. Gente, quando aquele irmão falou aquilo, o meu coração explodiu dentro de mim. Eu não sei o que aconteceu dentro de mim. Sabe, naquele momento eu não entendi. Hoje, graças a Deus, hoje eu tô bem firme, um relacionamento bem firme com o Senhor. Hoje eu compreendo muito, muito do que aconteceu. Mas aquele dia eu não tinha essa compreensão. E aí,
eu comecei a chorar, sem conseguir controlar. E eu era uma pessoa que eu não chorava em público. É a coisa mais rara alguém que já me viu chorar em público. É raro. Quem me conhece sabe disso. Gente, eu caí num choro descontrolado, descontrolado. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e não conseguia controlar o meu choro. E aí, meu coração taquicardíaco, eu tava passando mal mesmo, sabe? Aí ele desceu, foi lá pro tanque, batizou o primeiro irmão e continuou falando: Deus tem uma obra para fazer aqui dentro, Deus tá tocando no seu coração e você tá resistindo, chamar de Deus e tal. Só que aí eu parei de ouvir também, sabe? Se eu ouvi até aí, já não consegui mais ouvir, porque eu tava sendo tomada, assim, por um choro da minha alma. Eu nunca chorei daquela forma. E aí, como eu pensei que eu tava passando mal, o primeiro pensamento, o primeiro impulso foi levantar e ir embora. Falei, vou embora, isso aqui tá errado, vou morrer aqui. Eu tô passando mal, eu tô tendo um ataque cardíaco, eu achei que eu tava infartando, sabe? E aí eu me levantei pra ir. E lá, quando você visita, quando você é testemunhado, você ganha um inário emprestado e devolve na saída. E eu fui devolver esse inário pra irmã que tava na portaria. E eu não consegui. E eu fiquei parada entre ela e a porta. E eu não conseguia falar, nem me mexer, nem me mover. Eu só chorava. E ela olhou pra mim e perguntou assim: que é, irmã? Aí eu, em vez de eu falar assim pra ela: toma aqui o inário, eu tô indo embora. Eu falei assim: eu quero ir lá. E apontei lá pro tanque do batismo. Aí ela falou assim: vai, irmã. Eu falei: não, eu não consigo. Ela: eu vou com você. Eu falei: então vamos. E aí aquele choro copioso. E eu coloquei a mão no rosto. Eu tava com, sei lá, eu tava bem descontrolada na hora, assim, chorando, né? De choro. E envergonhada também. E aí nós começamos a andar. E eu dei o primeiro passo. E é o corredor entre os bancos que a gente passa. E a igreja começou a se levantar, por onde eu passava. E a mãozinha dela estava aqui no meu ombro. Só que depois de dias, naquele dia, eu senti, a mão dela me levou até lá na salinha de troca de roupa, para trocar de roupa, e outras irmãs, né, me acolheram e me ajudaram até chegar das águas e voltar. E essa irmã, depois eu fiquei sabendo que ela deu 2 passos só comigo. 2 passos. Ou seja, a mão que me guiou foi a mão do Senhor até lá, né? E quando eu ia passando no corredor daquela igreja, os bancos se levantavam. Gente, eu vi uma festa do céu naquele dia. Aquele dia eu pude entender o que é o céu estar em festa. Sabe, assim, a irmandade inteira falando em línguas, dando glória a Deus. Meu Deus, muito, muito lindo, lindo, lindo. Foi muito lindo demais. Eu gostaria, se eu pudesse, de me batizar todos os dias, para sentir, sabe, todos os dias o que eu senti naquele dia. E ainda chorava muito, 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 chorava muito. E fui, batizei. Quando eu desci nas águas, eu era pesada, eu era triste, eu era homossexual, eu era viciada em cigarro, eu fazia uso de outras drogas, era depressiva, era suja, vivia na lama, escrava, sabe, do inimigo, escrava, eu não conseguia me libertar. Quando eu saí das águas, que eu subi, sabe, é diferente. Eu mergulhei, quando eu fui mergulhada, era de um jeito. Quando a minha cabeça saiu de dentro da água, que o meu corpo começou a sair, eu senti paz, eu senti alegria, sabe? Eu senti o que eu procurei a minha vida inteira, em relacionamentos no mundo, na bebida, em algumas drogas, em vícios, sabe? Eu busquei tanto aquela paz e eu nunca tinha encontrado. E, meu Deus, foi maravilhoso aquele dia e eu já saí de lá, assim, diferente, sabe? Eu saí leve. Eu saí caminhando de cabeça erguida. Eu saí dali renovada. O Senhor me deu um renovo ali. Quando eu sentei de volta no banco, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu fiz? Meu Deus, o que o Senhor fez? Olha só, batismo é coisa séria. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não estou preparada para isso, eu não tenho dinheiro para mudar meu guarda-roupa assim. Como que eu vou ficar vindo nessa igreja vestida desse jeito? Comecei a entrar em pânico. Só eu e Deus ali, aí já veio uma irmã de lá para cá e colocou um véu na minha cabeça e falou: esse véu é seu, irmã. Deus preparou para você, você não precisa entregar ele para ninguém, é seu. Quando você for orar, você usa lá na sua casa, na igreja, é da irmã. E falou assim: não se preocupe, que Deus vai preparar tudo que a irmã precisa. Não se preocupe com as suas roupas, com o seu cabelo, Deus vai preparar. Confie em Deus. E saiu. E tudo bem. Aí passou e eu muito feliz, apesar de que eu estava assim, né, um pouco aflita por causa disso, que eu não estava preparada para aquilo, nem financeiramente, nem, né. Então, assim, fui embora.
Aí cheguei lá em casa e contei pra minha mãe. Falei, mãe, a senhora não vai acreditar no que aconteceu. Eu cheguei tão alegre, tão diferente em casa, que a minha mãe falou assim, você ganhou na Mega Sena. Eu falei, não, mãe, melhor que isso. Aí eu falei assim, eu sou evangélica agora. E eu batizei na igreja. A senhora acredita que eu batizei? E ela falou assim, glória a Deus. E aí eu contei pra ela o que tinha acontecido e já fui pro meu quarto e fui orar, ajoelhei lá no pé da minha cama com o meu véuzinho e comecei a orar pra Deus e falei, Deus, eu entrego a minha vida, Senhor, eu creio que o Senhor é meu Salvador, eu sei o que eu senti, eu sei o que eu tô sentindo agora, e orando com Deus, eu e Deus dentro do quarto e falando pra Deus, agradecendo, Senhor, faz a tua obra, eis-me aqui, Senhor, me ensina a te servir, meu Deus. Me ensina a andar no teu caminho. Eu não quero viver sem ti mais, eu não posso. Eu não posso viver sem ti. Não faz sentido viver sem Deus. Foi isso que a chavinha que virou na minha cabeça foi essa. Sabe, assim, tudo que eu queria na minha vida, a vida inteira, tudo que eu sonhei, eu encontrei. Sabe, assim, em um momento só. Eu encontrei paz, equilíbrio, uma mente equilibrada, sem barulho, sem pensamentos malucos, sabe? Fazia sentido viver, fazia sentido estar viva. E, meu Deus, que glória é essa, que bênção. E eu ainda estava nas nuvens, né? Aí, no domingo, tinha umas lojas lá na cidade aberta de roupa. Fui lá, comprei 2 parzinhos de saia e roupas femininas, né? E aí eu falei, bom, agora eu vou me ajeitando devagar, né? Mas assim, Senhor, prepara, porque o senhor tá vendo aí, né? O senhor me chamou, o senhor se vira, né? Eu não, gente, perdão, né? Já pedi muito perdão pra Deus por esse meu jeito, porque é espontâneo, é sincero, né? Até as minhas orações são meio doidinha, mas é porque é sincero. E aí tá, quando foi na segunda, aí vim trabalhar, né? Que eu trabalho na cidade vizinha. A cidade aqui onde eu trabalho dá 26 quilômetros da cidade onde meus pais moram e onde eu fico final de semana lá, né? Que eu vou pra lá passar o final de semana com eles. E aí, no caminho, eu vim pensando, glorificando, cantando hino. Gente, renovada, eu tava renovada. Um pouquinho preocupada com a questão das roupas. Mas, né, em paz, né? Em paz, muito em paz. E aí, quando foi na segunda-feira, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, e já tinha um tempo que a gente não convivia, assim, não se falava, tava distante, nós estávamos distantes, por justamente, eu entendo hoje, né? Pela vida que eu levava, pelo jeito que eu era, eu mesma afastava as pessoas que me amavam, eu mesma afastava minha família, sabe? E me magoava com eles, mas a culpa era minha, né? E aí, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, me mandou uma mensagem. Oi, mana. Eu falei, oi, tudo bem? Aí ela falou assim, tudo bem, verdade que você tá aí na igreja? Aí eu falei assim, verdade. Aí comecei a contar e tal, e não dava nem tempo dela falar nada, e eu muito, sabe, assim, né? Quando a gente acaba de se converter, a gente acaba de conhecer, ter esse encontro. Meu Deus, hoje eu ainda continuo sentindo o entusiasmo do meu encontro com o Senhor, porque, meu Pai, eu sei o que foi. Sabe, eu não ouvi falar dos encontros que eu já ouvi falar, alguém contar, como eu estou contando agora. Eu senti. Eu, pessoalmente, eu tive esse encontro, né? Com o meu Salvador, com o meu Senhor. Ele é meu tudo. Hoje, Jesus Cristo é tudo para mim. Tudo, 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 tudo. Primeiro na minha vida vem o Senhor. O resto, ele me acrescenta. Mas eu sou apaixonada. Apaixonada. Morro de amores por Jesus Cristo. Sabe? Por tudo que ele fez por nós. Por tudo que ele é. Por tudo que ele representa. Por tudo que ele faz na minha vida. Eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Deus. E servir a Deus pra mim é o meu propósito hoje, sabe? Então, aí minha irmã, né, às vezes eu me empolgo, gente, perdão, viu, falando assim, mas é porque vem no coração e a gente fala que o coração tá cheio. E aí a minha irmã, lá dos Estados Unidos, né, a gente começou a conversar e eu contando e tal, contando o que tinha acontecido e ela tentando falar, e eu não deixava. E aí até que ela falou assim, ei, mana, manda seu Pix, porque Deus tocou no meu coração e eu vou te mandar um dinheiro no Pix pra você renovar o seu guarda-roupa. Eu quero que você vá bem bonita pra igreja. E aí, naquele momento, sabe, explodiu um sentimento ainda que eu achava que não era mais capaz de ser mais feliz ainda. E não foi pelo dinheiro, não foi pelo ato, sabe? Foi a promessa de Deus se cumprindo naquele momento, porque Deus me prometeu no dia que Ele me chamou das águas, que Ele ia me dar meu renovo, Ele já tinha me dado. Que Ele ia me dar novos amigos, Ele me deu. Ele me deu uma congregação amiga, cheia de pessoas maravilhosas na minha vida. Apoio. Sabe, a minha família, meu Deus, como é que eu posso agradecer a Deus pela família que eu tenho hoje? É uma nova família mesmo. E as vestes, era só o que faltava da promessa que o Senhor mandou, através da minha irmã. Talvez ela não tenha noção
do que significou para mim, significa. Mas é tudo para a honra e para a glória do nosso Deus, né? Aqui nós somos instrumentos de Deus. E aí, eu na hora, eu falei, Deus te abençoe. E aí, quando eu desliguei aquele telefone, eu comecei a chorar e agradecer a Deus, sabe? Agradecer a Deus. Meu Deus. Eu não sabia mais como agradecer a Deus, porque, meu Deus, né? E a partir dali, aí eu saí, fui lá pra cidade, que é maiorzinha, lá onde meus pais moram. Comprei tudo de roupa. Todo o dinheiro que ela mandou, deu pra comprar todo o guarda-roupa que eu precisava de roupas novas. As roupas que eu tinha antiga, eu doei tudo na mesma hora. Coloquei tudo dentro de uma sacola grande. Falei, mãe, doa pra quem tá precisando. Eu não preciso mais. Eu não consigo mais usar essas roupas, porque o Senhor não me quer com essas roupas. E a partir dali, gente, eu tô aqui hoje, graças a Deus. Hoje eu sou serva de Deus, sirvo a Deus. Desde setembro do ano passado. Não tem muito tempo, mas sim, pra mim já faz uma vida. Porque assim, hoje eu busco servir a Deus de puro coração mesmo, intenso. Eu tenho um relacionamento intenso com Deus, íntimo, sabe? Fui buscar a palavra. Gente, a palavra é um manual de instruções de vencer o mundo. Nunca, se tem dúvida, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, peça para Deus te dar o discernimento, te dar o entendimento. Lê, conheça Jesus Cristo. Não fica só ouvindo falar dele, não. Vai atrás, busca na palavra, porque ali é verdade. Você quer a verdade? Você quer encontrar a verdade? Leia a Bíblia. Busca na Bíblia. Lá é verdade. Você quer conhecer Jesus? Bíblia. Ela vai te mostrar. A palavra de Deus impressa, gente. Meu Deus. São as instruções de viver e vencer aqui. Ali são as instruções. E são muitas obras, depois disso, muitas obras que Deus tem operado na minha vida. Deus tem feito cada dia mais, mais e mais. E eu, hoje, todos os movimentos que eu posso ir, eu vou. Seja um culto de evangelização, seja um culto normal, seja um batismo, seja um ensaio, o que for. O que eu posso, eu vou. E continuo orando, jejuando, sabe? Pedindo diariamente para o Senhor acrescentar mais e mais a minha fé. Hoje, graças a Deus, eu sou batizada com o Espírito Santo. Recebi o selo da promessa do Senhor Jesus, sabe? Falo em línguas, graças a Deus, para a honra e a glória do meu Senhor. Nada na minha vida em meu nome. Hoje eu percebo que tudo foi permissão de Deus para chegar nesse momento, nesse dia, sabe? E tem alguém ouvindo esse testemunho que precisa ouvir esse testemunho, né? Que precisava de uma resposta de Deus na sua vida. Você pede essa resposta. Você pede para Deus falar com você. Assim como eu pedia, Senhor, fala comigo, Senhor. Ainda tem jeito, o Senhor esqueceu, virou as costas para mim. Eu errei tanto que o Senhor não me perdoa mais. Ei, calma teu coração. O Senhor não é igual nós humanos, não. Falho, não. O Senhor, Ele é perfeito. E misericordioso demais. O amor de Deus não tem tamanho por nós, pela criação dEle. Sabe? E o Senhor, Ele está de braços abertos para nos abraçar, gente. Mas só basta a gente pedir. Pede, Senhor, vem cá e me dá um abraço que eu não aguento mais. Senhor, eu quero te servir, meu Senhor. Eu te aceito, sabe? Eu te reconheço como meu Salvador. Eu te reconheço. Meu Deus, glória a Deus. Perde tempo não, meus irmãos, minhas irmãs, perde tempo não. Porque nós nunca sabemos quando é que o tempo vai acabar, sabe? O Apocalipse pode até você não chegar até ele, vai demorar, se cumprir, ainda tem o tempo. Mas olha, e a nossa vida? Nós não somos daqui. Nós viemos aqui de passagem. E quem sabe o tempo determinado de cada vida aqui é só Deus. Algumas vidas duram 1 minuto, 10 segundos. Outras viram 80 anos, 90 anos. Outras pode durar até agora, nesse momento. Nós não sabemos. Então nós temos que viver e fazer o concerto com o Senhor Jesus, sabe? E pedir para Ele a clemência dEle, a misericórdia da nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados. E pecar, gente, a gente vai pecar todo dia. Não tem esse negócio de eu falar para você, você não vai para o céu, ou você é lá naquela outra igreja. Não. Serve a Deus. Eu não sirvo ao mundo. O Senhor me chamou na congregação cristã. Eu sirvo a Deus lá porque o Senhor pessoalmente me chamou lá. Mas eu não discrimino outras igrejas. Desde que estejam falando da palavra do Senhor e pregando a verdade, que é Cristo. Olha, tem meu respeito, tem minha admiração, tem a minha amizade.
E quem estiver fora desse caminho, se quiser vir, se quiser ajuda, eu estou aqui. Mas se você não quer esse caminho, se você, sabe, não, porque eu não quero, então tá bom. Você fica lá no seu canto, eu te respeito, eu fico no meu, não me tiro do meu caminho, eu também não me intrometo no seu, até porque eu só faço aquilo que Deus permite. Hoje eu sou obediente a Deus. Deus manda em mim. Se Deus falar assim, vai até naquela alma ali e prega para ela, Senhor, eis-me aqui, eu não sei fazer isso, mas o Senhor me capacita. Ah, vai até ali e fala isso, isso, isso. Senhor, eu não tenho essa coragem, mas o Senhor me dá valentia, eu vou lá. Levanta, dá teu testemunho, fala o que eu fiz na tua vida. Senhor, eu não sei fazer isso, eu tenho vergonha, eu sou tímida. Mas se o Senhor me ajudar, eis-me aqui. Usa o seu vaso, Deus. O Senhor restaurou um vaso todo quebrado da lama. Enche ele com a tua graça e bora. Alcançar almas para o Senhor. Né? Assim como eu fui alcançada pela graça de Deus, eu desejo do fundo do meu coração que vocês também encontrem essa graça, enquanto é tempo. Enquanto vocês têm tempo de encontrar esse Jesus maravilhoso que eu encontrei. Esse Deus vivente, criador do céu e da terra, de toda a vida que tem em cima da terra. Sabe? Meu Deus, eu desejo tudo de melhor. Todas as bênçãos que o céu pode oferecer para todos vocês que estão ouvindo esse testemunho agora. Do fundo do meu coração. E vou deixar o de mais precioso que eu posso deixar para todos que me assistiram até aqui, que ouviram esse testemunho até aqui. Que a paz de Deus seja com vocês. Amém. Deus seja louvado.